Paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer uma poderosa palavra de Deus ao seu coração. Você sabia que as nossas escolhas de hoje, elas determinam o nosso futuro? Você sabia que o que hoje nós estamos colhendo é o resultado de uma semente que nós plantamos há algum tempo atrás? Assista esta mensagem até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versos de número 39 ao 43, que diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados e queridos irmãos, nós enxergamos dentro desta reflexão, dentro desta leitura que nós fizemos, Jesus crucificado e entre ele dois ladrões, um à sua direita e um outro à sua esquerda. A palavra de Deus diz que aquele que estava no meio, ele era a própria vida, o autor da salvação, o autor da vida eterna, aquele que pode mudar a história de qualquer ser humano. E ali no meio, ali entre ele estava dois ladrões. E ali todos eles tiveram uma oportunidade. Qual oportunidade? A oportunidade de salvação, a oportunidade de vida eterna, a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Deus. E eu posso enxergar também que Deus, na sua infinita misericórdia, ele concede oportunidade a todo ser humano. A diferença entre um ser humano e outro é o que você está fazendo com as oportunidades que Deus está lhe dando. Muitos partiram desta vida sem a salvação. Sabe por quê? Porque não souberam aproveitar a oportunidade. Eles não souberam aproveitar o dia da visitação do Senhor ao seu lar, à sua vida, à sua família. Nós podemos observar no versículo de número 39 que um dos malfeitores, ele escolheu a blasfêmia, dizendo: salva-te a ti e a nós, se tu és o Filho de Deus, já querendo colocar inclusive dúvidas no coração do próprio Salvador, no coração de Jesus. O que foi que ele fez? Ele insultou. Blasfêmia é exatamente isso. Blasfêmia é insultar o divino. Blasfêmia é insultar a santidade de Deus. Blasfêmia é ofender aquele que é digno de respeito, ofender aquele que é digno de santidade, digno de adoração, digno de honra, digno de louvor. Então, um dos malfeitores ali, ele fez a sua escolha, e certamente a sua escolha determinou o seu destino, determinou o seu futuro, porque ele escolheu a blasfêmia, ele escolheu difamar a Deus, o que muitas pessoas hoje têm feito. Milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo têm feito esta péssima escolha. Qual escolha? A difamação de Deus, a difamação de tudo aquilo que é sagrado, seja através das paradas homossexuais, conhecidas como paradas gays, passeatas pelo diabo. Outros se infiltram nas bruxarias, outros resolvem enveredar pelos caminhos da pornografia, outros inclusive vivem infiltrado nas novelas que só ensinam praticamente tudo aquilo que é de ruim. Ou seja, é o próprio ser humano que faz a sua escolha, entendeu? Então, quando nós fazemos essas escolhas ruins, essas escolhas que não agradam a Deus, você pode ter certeza de uma coisa: o fim é muito trágico. Este ladrão, ele teve a grande oportunidade, a oportunidade de ir para o céu, a oportunidade de ser uma nova criatura. É bem verdade que ele não iria sair dali. A sentença romana, ela não dava uma oportunidade de ninguém sair da cruz. Foi crucificado, acabou, vai morrer mesmo. E ele sabia disso, mas ele preferiu o inferno.
Ele preferiu o castigo eterno do que a luz. E eu te pergunto, que você tem preferido? Quais têm sido as suas escolhas na vida? Tá certo? Talvez você tenha escolhido o caminho errado da vida, mas eu quero te falar uma coisa. Hoje é um dia que você pode parar para refletir e mudar a tua história. Você é o responsável pela mudança da tua história. É você quem faz as suas escolhas. Se hoje você está padecendo de algum mal, se hoje você está colhendo algum fruto desagradável, esse fruto desagradável, ele é uma semente que um dia você plantou. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Gálatas, capítulo número 6, versículos número 7 e 8, Deus diz assim: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, isto ele também colherá. Aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ele colherá a vida eterna. Talvez você diga assim: olha, o que eu plantei realmente não foi bom e o fardo está muito pesado. Então é hora de você recorrer a Cristo, é hora de você recorrer ao Salvador. No Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículos número 28, 29 e 30, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá você vai encontrar descanso para a sua alma somente em Cristo, mas é você quem escolhe se quer descansar nos braços do Senhor ou não. Você diz: não, mas eu quero descansar nos braços do Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado. Ora, muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, muitas pessoas querem a Cristo como o seu Salvador, o Salvador da sua alma, o Salvador dos seus problemas, aquele que vai resolver os seus problemas de relacionamento conjugal, aquele que vai resolver os problemas de relacionamento trabalhista, relacionamento com a sociedade. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador disso, mas não querem Jesus como Senhor. Jesus não quer ser apenas o teu Salvador, Ele quer ser o teu Senhor, aquele que vai dar o verdadeiro destino para a tua vida, aquele que vai mostrar para você que existe uma saída, por mais tenebrosa que seja as escolhas que você tenha feito, porque o sangue de Jesus, seu Filho, esse sim, purifica o homem de todo pecado. Agora preste atenção numa coisa: enquanto um dos malfeitores, ele pegou e escolheu blasfemar, ele escolheu insultar, ele escolheu ofender, desconsiderar aquele que era digno de consideração, o outro ladrão, o ladrão da direita, ele fez a boa escolha. E qual foi a boa escolha? Verso de número 40 diz que ele escolheu defender a Deus. Pergunto: você escolheu defender a Deus? Quando alguém está blasfemando de Deus, fala mal de Deus, você ajuda esta pessoa a falar mal de Deus ou você defende a Deus? É uma opção sua, de defender ou de ofender. Esse ladrão da direita, ele fez a boa escolha, ele preferiu defender a Deus, ele reconheceu que seu castigo ele era justo, ele disse: nós na verdade merecemos isso, os nossos atos ele eram dignos disso, ou seja, ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que era uma pessoa falha. E eu pergunto a você: você reconhece que é uma pessoa pecadora? Você reconhece que erra? Você reconhece que comete falhas também? Você reconhece que ofende as pessoas? Você reconhece que está pecando diante de Deus e diante dos homens? O ser humano muitas vezes ele quer encobrir o seu pecado, só que não dá para você encobrir. Você pode ocultar dos homens por um curto período de tempo, mas você jamais vai ocultar o seu pecado de Deus. A palavra do Senhor nos diz, segundo está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo número 2, versículos número 22, diz que ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece aquilo que está nas trevas e com ele mora a luz. Ou seja, tudo aquilo que você faz de oculto, você oculta dos homens, mas não ocultará de Deus. E dos homens um dia também será revelado. E quanto mais você ocultar o seu pecado, mais grande ele fica, mais pior ele fica, maiores proporções ele vai tomar. Então a melhor coisa que você pode fazer é confessar o seu pecado, assim como este homem, como este ladrão da direita, ele fez, ele reconheceu: nossos atos merecem isso, eu mereço isso, mas este homem não. Ou seja, quando ele começa a dizer, mas este homem não, ele começa a proclamar a inocência de Cristo. Ele começa a dizer: Jesus, ele é inocente.
Jesus, ele não praticou tais obras para poder ser digno de morte. Eu sim. Nós praticamos obras sim para ser dignos de morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário você reconhecer esta inocência de Cristo e o seu pecado. Outra escolha boa do ladrão da direita foi: ele escolheu a crença de que Cristo era rei, e ele estava falando uma verdade. Como assim? Ele escolheu proclamar que Cristo era rei, porque ele disse: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Ele estava dizendo: Senhor, tu és rei, Senhor, tu és majestade, eu quero ser teu súdito. Então ele escolheu acreditar que Cristo ele era rei. Eu pergunto: você escolheu crer, acreditar e viver que Cristo era rei? Não existe nenhum outro reino que permanecerá para sempre, a não ser o reino de Cristo. Nabucodonosor, Deus permitiu ele ter uma visão dos reinos futuros, onde ele viu uma grande imagem, e aquela imagem, a cabeça era de ouro. Ali representava o período do Império Babilônico que dominaria o mundo. A segunda parte da estátua eram os braços e o peito de prata. Esse reino também passou, era o Império Medo-Persa. Já o ventre e as coxas eram de bronze, representado pelo Império Grego. As pernas, elas eram de ferro, representando o Império Romano. O Império Romano, ele dominou até 476 depois de Cristo, depois se acabou. E do Império Romano veio outros impérios, que foi a Europa. Os pés daquela imagem eram de ferro e eram também de barro. Assim como o barro não causa liga ao ferro, assim também a Europa jamais será uma Europa completamente unida. E a Bíblia Sagrada diz que sem o auxílio de uma pedra sem o auxílio de mãos foi tirada uma pedra de uma montanha e bateu no pé daquela estátua e destruiu todos os reinos do mundo e estabeleceu o seu próprio reino, e o seu reino jamais terá fim e jamais será passado para uma outra pessoa, porque o seu cetro é cetro de ferro, é cetro de justiça. Esse é o reino de Deus, e foi esse o rei a quem aquele ladrão escolheu como seu Senhor. Ele escolheu o reino de Cristo. Ele escolheu crer que Cristo voltaria outra vez, porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim, quando tu voltares no teu reino. Ou seja, você ainda espera a volta de Jesus, meu prezado? Você crê que Jesus vai voltar ainda? Na verdade, eu te digo, Jesus vai voltar. Jesus está mais prestes de voltar do que você imagina. E eu te falo uma coisa: muitos, milhares de pessoas no dia da volta de Cristo, eles ficarão muito envergonhados, porque julgam-se a si mesmo como pessoas justas, julgam-se a si mesmo como pessoas honestas, como pessoas boas, mas por trás estão praticando toda sorte de pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, e ficarão envergonhados, porque Jesus Cristo, quando voltar, ele arrebatará a sua igreja, ele arrebatará aqueles que foram lavados, redimidos, purificados no sangue do Cordeiro de Deus, aqueles que não escolheram o seu eu, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que não fizeram a sua vontade, mas fizeram a vontade de Deus. Esses sim irão para a glória eterna, esses sim irão morar para todo sempre com o Senhor, esses sim eles não ficarão envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor. E o destino da boa escolha resultou em uma premiação, em um galardão, porque o Senhor Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. As escolhas que você tem feito, elas te levarão a algum lugar, ou elas te levarão ao castigo eterno, ou elas te levarão ao paraíso de Deus. E a mensagem que eu trago para você é: faça a boa escolha, escolha o caminho, e este caminho é Cristo, esse caminho é Jesus. Um certo discípulo de Jesus, uma certa vez, disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco, e não sabeis qual o caminho? Não sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. A boa escolha que você pode fazer é escolher Cristo
como teu Salvador, confessando diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe e faça a boa escolha da vida, escolhendo não uma rainha para ser aquela que vai destinar o teu futuro, não um rei pagão que vai destinar o teu futuro, mas sim o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele mudará a tua história, Ele te dará um destino feliz, um destino abençoado, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua vida e toda a sua família.